Irmãos Ventura e o Vale do Lobisomem. Parte 1. Um casal de irmãos viaja pelo interior do Brasil, indo de cidade em cidade, à procura de mistérios para resolver e do paradeiro de seu pai desaparecido há alguns meses. Carregam consigo as lembranças do pai, que partiu de São Paulo em busca de provas que confirmem a existência de seres mitológicos. No entanto, não são os únicos nessa busca. Ao seguir pistas sobre o paradeiro de seu pai, Ana e Alex Ventura passaram por muitas cidades do interior do estado de São Paulo. Recentemente, estavam no Vale do Paraíba, uma região montanhosa que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e acabaram de chegar a Joanópolis, nos contrafortes da Serra da Mantiqueira. Após percorrerem cerca de 66 quilômetros em pouco mais de 1h30, chegaram a Joanópolis. A estrada até lá foi desafiadora, repleta de curvas, morros e buracos, exigindo toda a habilidade dos irmãos como pilotos. O tempo perdido para reconstruir sua moto após o encontro com o Saci Monteiro Lobato foi significativo, mas finalmente chegaram ao seu destino. Joanópolis era relativamente maior que Monteiro, com dezenas de comércios, uma avenida larga no centro e um restaurante onde puderam descansar e planejar os próximos passos. "O que achou da cidade?", perguntou Alex à sua irmã, enquanto recebia seu pedido da garçonete. "Parece bem legal, pequena e ao mesmo tempo cheia de coisas para fazer. Pelo que pude perceber no caminho até aqui e nos folhetos que pegamos na casa do artesão, há opções de trilhas pela mata, cachoeiras, esportes radicais e até salto de asa delta e paraglider", respondeu Ana. "O povo daqui deve se divertir", comentou Alex, mordendo seu lanche. "Não muito", respondeu a irmã. "Há relatos sobre a existência de lobisomens pela cidade. Em falar nisso, o que você pesquisou sobre essa cidade?" "Não tive muito tempo para pesquisas", começou Alex. "Só dei uma olhada na internet enquanto nossa moto era arrumada, mas descobri algumas coisas." "Prossiga", incentivou Ana, recebendo seu pedido da garçonete. "Joanópolis fica próximo a Bragança Paulista e a divisa com o estado de Minas Gerais. Possui muitas trilhas entre a mata e dois rios, está a 906 metros de altitude, tem clima ameno e cerca de 11.111 habitantes." "Nossa", surpreendeu-se Ana. "Sim", continuou Alex. "A cidade recebe o título de estância turística, e possui a usina de Jaguari e alguns belos pontos turísticos, como a Cachoeira dos Pretos, a Cachoeira Iponina, a dos Pires, entre outras, e o Pico do Gigante Adormecido." "Gigante Adormecido?", perguntou Ana. "Sim, uma formação rochosa no alto da montanha, cujo formato parece ser um homem deitado, ou um gigante adormecido", completaram ambos juntos, sorrindo. Sobre a mesa, estava a mochila de Alex aberta. Nela, espalhados pela mesa e nas mãos de ambos, haviam inúmeras folhas com rascunhos, o diário de seu pai, páginas de jornais antigos e recentes, todos contendo informações sobre ataques, avistamentos ou retratos falados de lobisomens. Relatos de avistamentos na década de 50, 70, nos anos 90 e agora, em pleno século XXI, eram abundantes. Jornais regionais pequenos continham a verdade, mesmo que para descrentes, fossem absurdas ou histórias fictícias. "Veja, Alex", mostrou Ana, em um gráfico rascunhado num guardanapo. Os relatos seguem um padrão, acontecendo de época em época. Alex também já havia notado algum padrão. "Os relatos ocorrem no intervalo médio de 20 anos, observou ele. "E desde o ano passado, pessoas vêm relatando terem visto lobisomem por estas terras. O que significa que estamos no lugar certo", afirmou Ana. E assim, os irmãos Ventura continuavam sua busca, cada vez mais determinados a desvendar os mistérios que envolviam a cidade de Joanópolis e os relatos sobre o lobisomem. "Eu sei", lembrou a irmã, "nosso pai sempre dizia que havia inúmeras lendas e personagens folclóricos, mas que poucos eram tão difundidos e conhecidos como dois deles." "Exatamente", concordou Alex, "lobisomens e vampiros. Duas das espécies mais antigas de seres, ou lendas. Uma antiga história fala sobre um ancestral comum entre ambos, pois os primeiros vampiros e lobisomens seriam irmãos. Lembro-me que papai adorava contar essa história, afinal, era a preferida de mamãe." "Verdade", acrescentou Alex. "Mas vamos deixar essa história para outra hora. Agora precisamos entender melhor uma das variantes dessa lenda, a lenda brasileira do lobisomem." "Exato", concordou Ana, "gosto quando vamos direto ao ponto." Ela estava feliz por não se perder em pensamentos sobre sua mãe ou seu pai. A versão brasileira da lenda também é muito antiga. Quando os portugueses chegaram a estas terras, os indígenas já relatavam sobre tais criaturas vivendo na mata, que se transformavam em metade cães, metade homens quando a lua cheia brilhava no céu. "Sim", lembrou Alex, "os portugueses ficaram assustados ao saber disso." "Anos se passaram", continuou Alex, "e o Brasil se tornou um país rural.
Com a chegada de africanos escravizados e imigrantes italianos, novas histórias de lobisomens surgiram, criaturas que os italianos já haviam ouvido falar na Europa, de uma região milenarmente conhecida pelos latinos. Lembro da lenda de Rômulo e Remo, interrompeu Ana. Isso mesmo, concordou Alex, mas voltando ao assunto, ou os primeiros portugueses que chegaram aqui traziam consigo um integrante que se transformava numa fera canina nas noites de lua cheia, ou tal criatura já existia na América Latina desde tempos primordiais, ainda não totalmente compreendida pelo homem. Ana observava Alex, achando engraçada a forma como ele narrava as histórias. Nessas horas, ele se parecia muito com seu amado pai. Ou ainda, continuou Alex, novos lobisomens podem ter surgido com a chegada dos italianos e outros estrangeiros ao Brasil séculos atrás. Dois jovens sentados em uma mesa próxima observavam a conversa com interesse. Alex os encarou por um momento, notando a estranheza de um deles, magro, pálido, barba cerrada e sobrancelhas grossas. Talvez já o tivesse visto em algum lugar. Ana não havia percebido os olhares dos jovens, mas Alex tentava não se distrair com a atenção que o estranho parecia dispensar à sua indefesa irmã. Ele não queria nem pensar em ter um indivíduo como aquele na família. Décadas, séculos se passaram e todos se tornaram brasileiros, e a lenda mudou aqui, ganhando um ar de maldição para explicar a metamorfose do homem em lobisomem, continuou Alex, tentando se concentrar. Fazendeiros e antigos proprietários de terras, assim como os caipiras, afirmam que quando uma mulher tem 7 filhas, e a 8ª criança é um homem, ao entrar na fase adulta, ele se tornará um lobisomem. É como uma maldição, sussurrou Ana. Sim, concordou Alex. Ainda bem que hoje em dia as pessoas têm TV em casa. Por que ter 8 filhos? Ana olhava Alex seriamente. Há também uma versão inventada ou contada pela igreja, por alguns padres ou pessoas frequentadoras assíduas da igreja no século XIX, que afirma que o filho de uma mulher amancebada com um padre também se tornará um lobisomem. Amancebada, imitou Ana o irmão. É, amiga íntima, que, eu sei o que significa, entendi, quando você falou sobre a fase adulta, começou Ana, sendo interrompida por Alex, que seguiu explicando, nas lendas, a fase adulta não começa aos 18 ou 21 anos, mas aos 13 anos, quando se entra na puberdade. O indivíduo já nasce com o gene ou com essa maldição, mas ela só se manifesta ao completar essa idade. E nem pense em fazer piada com isso, apressou-se em dizer Ana, ficando um pouco vermelha e disfarçando o riso. Mas a aparência é sempre a mesma, indagou Ana. Sempre pálidos, magros e com orelhas compridas, não exatamente. Embora os relatos sempre descrevam seres semelhantes, com pele coberta por pelos compridos, marrons ou negros, andando sobre as patas traseiras, mas podendo se apoiar nas dianteiras para correr ou andar, com focinho comprido, dentes afiados e garras tão afiadas e perigosas quanto as presas. E ao ser mordido, perguntou Ana, a pessoa morre ou se torna um lobisomem? As duas coisas, respondeu Alex, e Ana o olhou sem entender direito. E não precisa ser exatamente uma mordida. A pessoa pode ser arranhada também e se tornar um novo lobisomem. Nossa, deixou escapar Ana, mas se isso ocorrer, poderíamos ter uma infestação de lobisomens por aí, poderíamos, falou Alex, se não fosse o fato de que as pessoas ou os seres lobisomens se lembram do ocorrido quando estão nessa forma. Acredita-se que eles veem tudo como num sonho, sem conseguir controlar a criatura maligna, mas lembrando-se das atrocidades cometidas, Ana o olhou sem entender direito. A pessoa, ao despertar na manhã seguinte, se culpa pelo ocorrido, e muitas vezes não aguentando a pressão, desaparece, fugindo para dentro da mata ou lugares afastados, ou até mesmo se mata, mas nunca acharam corpos de lobisomens por aí, perguntou Ana. Sim e não, explicou Alex, pode ter se achado sim, mas um leigo no assunto passa despercebido, pois ao morrer, as pessoas voltam a ser humanas. E um legista não crente em seres mitológicos, não percebe a diferença, entendeu? Confira em breve a segunda parte de Irmãos Ventura, e o Vale do Lobisomem, de Tiago Vicente.